Ok, pessoal, e vamos aqui para um respondendo comentários, dessa vez nesse formato. Novamente respondendo o comentário da Raquel Pardal, no meu último vídeo sobre o aborto ser um direito reprodutivo ou não, né? Ou ainda o direito ao assassinato, o direito ao homicídio. Então a Raquel comentou ela colocou esse comentário aqui, ó, eu responderia por texto, Raquel, só que ele é grande e eu também achei pertinente respondê-lo por vídeo mesmo, né? Então eu vou estar respondendo isso aqui por vídeo. Também vai ser provavelmente um vídeo breve. Então, antes de mais nada, e aí? Oi, tudo bem? Vamos lá, né? O que é que a Raquel coloca aqui, ó? Ela marca aqui o momento em que eu falo sobre determinado assunto, eu coloco o assunto e faz o comentário. Ou coloca a fala, né? Então, no minuto 9, segundo sétimo, então aqui, direito reprodutivo deveria incidir apenas sobre a possibilidade de haver ou não fecundação. Aí ela me faz uma pergunta: você é um zigoto, amigo? Então, ainda não houve reprodução com a mera fecundação. O ser humano não produziu outro ser humano, a menos que você considere o zigoto um ser humano. Então vamos lá, né, Raquel? Você faz a minha pergunta: você é um zigoto? O que é que eu responderia? Eu também não sou uma criança. Então, como eu coloquei, o ser humano, ele não surge já feito, ele se desenvolve. Então, se for por não ser um zigoto que eu devo matar um zigoto, então, por não ser uma criança nesse momento, eu também posso matar a criança? É o tipo de comentário que acaba não fazendo muito sentido. Não sei se você conseguiu perceber, mas não faz muito sentido, porque é como se o ser humano ele já surgisse adulto. Não, ele tem um processo de desenvolvimento. E se você interromper qualquer desse processo aí, você não vai estar deixando de matar um ser humano. Você vai estar matando o ser humano do mesmo jeito. Só que dependendo da fase, né? Então, se você valida o ser humano por uma fase do seu desenvolvimento, então todas as outras você vai matar. Mas aí qual que é o critério que você utiliza? Que é o que você vai colocar aqui também, ó, no seu último comentário, né? Então você até utiliza um critério. Então, por exemplo, quais as fases do desenvolvimento humano que devem ser validadas? Então, as que não forem, pode matar. Então, por exemplo, se for só a fase adulta, então na fase infantil você já mata. Só que sem infantilidade também não tem adulto, né? Enfim, é uma coisa, não é um argumento, né? Aí vamos lá, o segundo aqui, ó. É, 10 minutos e 50. Conjunto de 2. Você está reproduzindo um ser humano. Está, mas leva 9 meses. Você acha que no momento em que duas células se juntaram em uma célula já existe um ser humano? For real? Sim, Raquel. Sim, Raquel. Eu acho que no momento que já existe um ser humano ali. Como eu falei, tá no seu momento inicial. Mas já é um ser humano, sim. Então, como eu falei, o ser humano, nada surge no mundo da maneira como você está vendo agora. Então, tudo tem um processo de desenvolvimento. Mas não é porque está em uma fase de desenvolvimento que deixa de ser aquilo. Então não deixei de ser. Se você for me considerar humano apenas quando eu sou uma criança, ou quando eu sou um adulto, ou um velho, etc, etc, ou enfim, se você for pegar uma dessas fases, então todas as outras deixaria de ser, portanto, o ser humano. Então por que que eu vou considerar o ser humano apenas em uma das fases do desenvolvimento? Então, para isso a gente poderia, inclusive, consultar, né? Ver o significado aqui, ó. Deixa eu ver. Humano. Isso aqui eu nem ia consultar dicionário nem nada, mas só para a gente ver se a gente acha alguma coisa relacionada. Ou seja, se ser humano é considerado apenas aqueles que já está desenvolvido com seus braços, pernas, cérebro, etc, etc. Do homem ou a ele relativo, bondoso, compassivo. É provável que a gente não vai encontrar aqui no simples dicionário. Essa pesquisa teria que ser mais aprofundada, né? Só que é isso. Sim, você acha que é um ser humano? Sim, acho não. É um ser humano. Então, como eu falei, o que que significa reprodução, né? Reproduzir é produzir de novo. E quando é que ocorre a reprodução? A reprodução, ela não ocorre quando o indivíduo ele já foi formado. A reprodução ocorre quando o espermatozoide encontra o óvulo. Então isso aqui é entendido como reprodução. Se for pesquisar sobre reprodução sexuada, é isso. Então sim, desde o zigoto, você já tem o ser humano. Você já tem o humano que foi produzido de novo. Agora, o zigoto é o estado inicial dele. Não deixa de ser ser humano, mas tudo tem um processo de desenvolvimento. E esse daí é o estado inicial do ser humano. Se você deixar que ele se desenvolva, ele não vai virar nenhuma outra coisa que não seja o ser humano. Por quê? Porque ele já é um ser humano.
Eu não vou nem dizer de maneira potencial. De maneira potencial, ele é uma criança, um adulto, um velho. Mas ser humano ele já é desde daquela reprodução. E aí ela coloca aqui, ó, o que me impede de considerar os gametas igualmente como um ser humano em estado inicial? Tudo o que você diz aqui se aplica também igualmente em cada vírgula um espermatozoide e um ovócito. Porque a sua concepção de onde começa um ser humano é menos arbitrária que as outras. É, bom, ela fala que tudo que eu digo se aplica a um espermatozoide ou a um ovócito. Eu não sei como é que você chegou a essa conclusão, porque o que é que eu falei ali, fazendo aquela separação, né? É, o óvulo, o ovócito, o óvulo sozinho não produz o ser humano. Não é o ser humano, né? É só um óvulo mesmo. É, se você pegar o espermatozoide sozinho, também não é ser humano, isso é evidente. Você só tem o ser humano a partir da junção dessas duas coisas. E não, o que eu falei sobre. É porque quando ela falou que tudo que eu falei, esse tudo é muito genérico, eu não entendi, você teria que especificar. Então, o que foi que eu falei que se aplica ao espermatozoide? Olha lá, tudo que você diz aqui se aplica também igualmente em cada vírgula a um espermatozoide e a um ovócito. Tudo o que, exatamente? Porque eu falei muita coisa nesse vídeo. Foi bastante coisa, né? Então, tudo o que se aplica? Então, por exemplo, se você tem o espermatozoide sozinho, por que método é que você vai conseguir transformá-lo em um ser humano? Enfim, a partir do espermatozoide, você não tem reprodução puramente do espermatozoide, você não tem reprodução do ser humano. Veja que eu ainda insisti na questão da reprodução, explicar o processo de reprodução. Primeiro, o significado. Reproduzir é produzir de novo. E segundo, como é que ocorre a reprodução? Então, para que haja reprodução, ou seja, para que o ser humano seja produzido de novo, tem que haver fecundação. O espermatozoide sozinho não produz de novo o ser humano, nem o óvulo sozinho. Tem que ser os dois, entendeu? Para produzir de novo o ser humano, para reproduzir. Isso é biologia. Então, essa parte aqui eu não entendi, não. A última parte que eu achei interessante, né? Que isso aqui é muito passível de discussão, que é o critério que ela adota para poder definir em que fase da vida quais as fases da vida ou quais condições da vida humana é que você pode matá-la. Então vamos lá. Não sente dor e não sabe que existe. Logo, a eliminação dessa forma de vida não causa nenhum sofrimento. Portanto, esse ato não tem o peso ético de um assassinato. Quando eu falei sobre isso aqui ser muito passível de discussão, é porque é muito passível mesmo. E vamos lá, eu vou ler o comentário todo e vou ver o que dá para falar sobre isso. Então, existe um paralelo muito bom com os seres humanos em outro estágio de desenvolvimento, que é a morte cerebral. Quando o coração e os pulmões ainda funcionam, mas o cérebro não, nós desligamos os aparelhos e matamos aquele organismo. Não se pode mais chamar de pessoa, sem problema nenhum. O mesmo critério se aplica perfeitamente. Desafio respondido. Meu critério é o sofrimento. Exatamente o mesmo critério que me leva a ser vegano. Vamos lá, né, sobre esse critério do sofrimento. Primeiro, com relação aos aparelhos. Então, no caso de morte cerebral, desliga-se os aparelhos. Você também poderia questionar isso, entendeu? Então, é algo que existe, mas não é porque existe que ele está certo. Enfim, isso também pode se questionar. Mas, de qualquer forma, corrigindo essa informação, os aparelhos não são desligados porque a pessoa não vai sentir dor. É porque não se espera que ela volte à vida. Porque quando ela está em morte cerebral, basicamente dependeria de um milagre que ela voltasse, né? Então não é nem porque a pessoa não está sentindo dor, e sim porque não se espera que aquele indivíduo retorne, entendeu? Então ele não vai partir dali para nenhuma fase de fato do desenvolvimento humano. Pelo contrário, você pode entender que a partir dali não tem mais desenvolvimento, né? Então todas as atividades cessaram, basicamente, não tem o desenvolvimento ali. Então, na verdade, não é por uma questão de dor. Porque se fosse por uma questão de dor, então a gente poderia matar quem simplesmente tivesse sedado, anestesiado, entendeu? Então tem como você tirar a dor de uma pessoa. Ela não precisa estar em morte cerebral para isso. Você pode sim tirar a sensibilidade da pessoa. E aí, se por agora ela não tem sensibilidade e você puder matá-la, então tudo bem. Então a gente não vai nem passar a matar só quem já está com morte cerebral. Mata também aí quem está sedado, quem está anestesiado, etc, etc. Enfim, a questão do sofrimento ela não é o critério.
Você vai ter que adicionar ao sofrimento alguma outra coisa. Mas o sofrimento sozinho, como eu pude mostrar, não é o critério. E aí também fica a questão de você pensar em algum outro critério para poder adicionar a esse. Mas essa parte aqui, ó, não sente dor e não sabe que existe. Logo, a eliminação dessa forma de vida não causa nenhum sofrimento. Portanto, esse ato não tem peso ético. Não tem o peso ético de um assassinato. Novamente, né? Isso aqui, eu fico perplexo com isso daqui, ó, que eu acho que é, ó, peso ético. Aqui a gente teria que entrar num assunto mais complexo, que é ética, entendeu? Então dizer que isso daqui que não tem, portanto esse ato não tem peso ético de um assassinato. É por isso que eu digo que isso aqui teria que discutir mais, porque eu teria que entrar em ética, que é um assunto mais complexo, né? Só que isso daqui tem peso ético, com certeza, como eu falei. Então, se você acha que tem o direito de matar alguém simplesmente porque essa pessoa não está sentindo dor e você achar que isso não tem peso ético de assassinato, ou então que isso não é ético, se a gente falar simplesmente de caráter, o caráter é exatamente de assassinato. E se com esse caráter de assassinato existe um peso, o que se chama de peso ético, então sim, o peso ético se aplica a exatamente a mesma coisa aqui, ó. Então tem o mesmo peso ético de um assassinato, entendeu? Portanto, esse ato não tem o peso ético de um assassinato. Tem o mesmo peso, exatamente o mesmo peso. E por isso mesmo não se justifica. Então, se você matar alguém simplesmente porque essa pessoa naquele momento não podia sentir dor, você vai responder do mesmo jeito. Porque, como eu falei, no caso da morte cerebral, a pessoa não é morta porque ela não está sentindo dor. Ela é morta porque já não tem mais o que fazer com ela ali, né? Então, ela não anda mais para frente, por assim dizer. Dali, provavelmente, talvez só para trás. Então, o motivo não é a ausência de dor. Se você matar alguém simplesmente porque essa pessoa não está sentindo dor, quase que independentemente da condição que ela esteja, seja de morte cerebral, do que quer que seja, você responderia, viu? Porque isso daqui, ó, não justifica legalmente nenhum assassinato. Então, não, dizer que não tem o mesmo peso ético, assassinato tem sim, exatamente o mesmo peso ético. E esse critério da dor, ele não justifica nenhuma forma de homicídio. Eu falo assassinato, mas deveria ser, se for mais preciso, é homicídio, porque tem coisa que você pode matar, inclusive independentemente da dor também, né? Como os bichos, o Jax falou que é vegana. Mas é o ser humano que você não pode matar, entendeu? Então, ser humano você não pode matar. Então, desafio respondido. Não foi respondido. Até foi respondido, mas não de maneira válida. É exatamente o mesmo critério que me leva a ser vegana. Eu acho que eu poderia discutir também essa questão do veganismo, mas eu vou deixar para outro vídeo se eventualmente eu for falar sobre esse assunto. Então, não vou falar sobre veganismo agora não. Mas respondendo só esse comentário, eu achei interessante ele, especialmente a última parte, porque cita um caso que a pessoa poderia entender de fato como uma situação de aborto, por assim dizer, né? Então, tipo assim, tem situações em que eu posso sim matar uma pessoa. Quando? Quando não sente dor. Então, como o bebê não sente dor, eu posso matar. Na verdade, você não mata uma pessoa por não sentir dor. Isso não existe. E pelo mesmo motivo também não se deveria matar uma criança por essa razão, né? Então, isso aqui eu achei bastante interessante porque poderia ser muito confundido, né? Então, essa situação da morte cerebral com a situação do aborto. Poderia ser confundido. Então, essa última parte eu achei mais interessante responder. As outras três, como eu falei, isso aqui, ó, você é um zigoto, amigo. Eu também não sou uma criança, e nem por isso a gente vai matar a criança, né? O ser humano ele tem desenvolvimento, então você tem que deixar que ele se desenvolva, né? Toda a fase do desenvolvimento humano é válida. Ainda faz dele um ser humano, não faz dele nenhuma outra coisa. Então, sim, desde o zigoto, em que as células, se você observar, o zigoto, por exemplo, até ele se desprende, né? Ele se desprende ali e ele vai se acoplar ao útero. Só que antes disso ele já está sofrendo desenvolvimento, porque aquilo daria é espontâneo. Então, desde que haja a fecundação, sozinho a célula já começa a se reproduzir para poder formar aquela figura, antes mesmo de se acoplar ao útero. Porque o indivíduo está se desenvolvendo sozinho, ele está se desenvolvendo com ajuda assim que ele necessita da mãe, que não é muito diferente da própria ajuda
que a mãe dá à criança quando ela precisa do leite e é a mãe que dá, né? Então tem essa dependência, mas não quer dizer que seja algo próprio da mãe. A coisa está se desenvolvendo sozinho, aqui dali é um indivíduo. Ele vai se desenvolver dentro desse contexto sozinho pelo resto da vida dele. O corpo dele é espontâneo, vai agir, vai ter seus próprios processos, entendeu? E tudo que vai precisar ser feito é alimentar esse corpo. E ele faz o resto sozinho. Ele cria o próprio braço, a própria perna. Quem está fazendo isso não é a mãe. A mãe está fornecendo material para que o próprio corpo faça isso. Então, é um indivíduo, é um ser humano sem dúvida. Entendeu? Está ali se desenvolvendo por conta. E que você pode entender que se ele está se desenvolvendo, claro que não existe ali uma consciência, mas existe intencionalidade, existe finalidade. Então, ele ainda não pode falar bem assim, eu quero viver, mas todos os processos que ele está que tá ocorrendo com ele, todos os processos que ele está desenvolvendo, sugere que aquela figura ela quer viver, entendeu? Então, de fato, que ele não pode falar porque ele não tem boca, não tem nem mesmo consciência, mas aquele organismo ali, humano, ele já está mostrando a intenção dele. Ele quer crescer, ele quer se desenvolver, ele quer viver, como todo outro bicho, como todo outro bicho, inclusive. Então, em respeito a essa autonomia desse organismo humano, pelo qual a gente tem esse respeito, né? Não se deveria matá-lo dentro da barriga da mãe. Ele está mostrando que ele quer viver. Ele está fazendo se desenvolvendo, entendeu? Não é um processo que a mãe é que está provocando, é que ele está fazendo sozinho com a ajudinha da mãe. Então, é isso. Fico por aqui. Até o próximo vídeo.